corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Boa noite com Jesus. Estamos continuando a marcha da vitória. A vitória, como dizia o saudoso pastor Elias, ele dizia sempre na sua saudação: graças a Deus que nos dá vitória, pelo sangue de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia onde foi anunciado São Mateus, capítulo 5. A partir do verso 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, né? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Em nome de Jesus, esta Escritura surta o efeito que ela tem em seu potencial. Pedimos, Senhor, que seja vivificada em nossas vidas o que acabamos de ler. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e também pela cura dos nossos corpos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Santo, 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 o conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Santo,
Muito bonito, muito ungido. Amém. Deus abençoe essa gente que faz isto para Cristo. Canta com amor e dedicação. Nós vamos pensar nisto que Jesus disse, destacando o verso 44. São Mateus 5. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos. Isso aí para o homem físico, da razão, é impossível amar inimigo. Mas o homem espiritual não tem dificuldade nisto. Tem compaixão de seus inimigos. Bendizei o que vos maldizem. Falar bem ou fica calado, não toca em quem te maldiz. Não tente responder, não tente explicar, não revide. Então, você está bendizendo os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. De que jeito pode fazer o bem para quem odeia? É perdoando, não? Perdoando e orando pelos que nos maltratam, não? E nos perseguem sem motivo, sem
por quê, quando fez tanto bem, às vezes, para certas pessoas, e elas passam a odiar, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Amém. Mas para que isso possa cumprir, lembrando bem disso, dizendo o irmão Brana, se você não pode falar bem, não fale mal. Não fale mal. Isso implica no ser espiritual. Nós temos meditado sobre o corpo terreno, celestial e glorificado. Então, esse corpo espiritual procede da maneira que Jesus ensina. Nós temos muitas outras referências que combinam com estas, mas somente sob o domínio do corpo celestial, do corpo espiritual, é que nós podemos praticar. O irmão Brana diz, na última página da mensagem Véu Adentro, parágrafo 313, Abraão, quando ele já estava velho, ele não importava com sua idade. Ele sabia que Deus era capaz de fazer o que ele disse que faria. Que se diga de passagem, Abraão foi separado por Deus justamente para não estar ouvindo. Se você passa a ouvir notícias de Sodoma, notícias de maledicência, de difamação, você não enquadra nisso aqui. Mas Abraão, ele deixa esse exemplo que ele estava completamente separado. Ele não falou mal de Ló, pelo contrário, arriscou a própria vida por ele, lutou contra 5 reis a favor daquele que lhe abandonara, escolhendo aos olhos da carne a parte melhor. Então, ele sabia que Deus podia cuidar dele. Não é isso maravilhoso? Bem, Deus não morre. Deus é de eternidade em eternidade. Agora vamos ver o corpo que consegue o impossível. Tem pensado você que quando seu espírito lhe abandona, se você estivesse na câmara de gás, se estivesse no fundo do poço ou do mar, onde fosse, quando o Espírito lhe deixa, a água, o fogo, nada pode deter-lhe. Ele se move através dos edifícios e é como um vapor. Está pairando ali, está vivo. Isto não pode morrer.
Isto tem vida eterna. É o corpo que faz coisas impossíveis. Não pode perecer. Então, quando você morre, e seus parentes choram e pensam que você está morto, sim, morreu para o mundo, mas você não está. Você ainda está vivendo aqui em cima. O velho corpo tem se desvanecido, porém é posto sob a terra. Todos os átomos e coisas que uma vez era você se romperam e voltaram a ser luz cósmica, petróleo ou o que haja sido, de volta ao pó. E algum dia o grande rei destes espíritos virá, Jesus, vindo da glória em seu corpo. Amém. Está envolvendo corpo. E ele libertará o poder de Deus e toda pessoa que esteja neles, seus corpos e os átomos voltando, se ajuntarem ou voltarão e se ajuntarem. A luz cósmica começará a se formar e numa fração de tempo toda pessoa em Cristo será mudada e feita um homem ou mulher jovem de novo, de pé sobre a terra. Oh, sabendo disso, não tome conta, não fique ouvindo para lá e para cá, pulando de site em site, do YouTube para lá, YouTube para cá. Você vai prejudicar a sua fé. Você vai ficar triste. Eu estou aplicando aqui, não é? Então, pense no novo corpo, a nova pessoa, no novo nascimento em primeiro plano. Pense nisto. É bom pensar nisto. Nunca envelhecer, nunca adoecer. Nós temos coisa boa demais para tratar delas. Diga só boas coisas, diz o profeta. Nunca envelhecer, nunca adoecer, mas nunca ter uma mágoa ou uma preocupação. Mas que comprimido é esse, Jesus? Com que teremos que nos preocupar? Preocupar por quê? Apenas caminhe na luz de Deus. O faremos? Não é Ele maravilhoso? Oh, que coisa! Minha fé olha para ti, Cordeiro no Calvário, Salvador divino. Agora ouça-nos enquanto oro, tire fora toda a minha culpa e permita que desde hoje seja inteiramente teu. Isto é que é a receita do Espírito para te manter com saúde. É um corpo imperecível, não sujeito à deteriorização e à morte. Vamos voltar lá em 1 Coríntios 15, 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Essa corrupção é isso que se desfaz na sepultura.
Semeia-se o corpo que se desfaz na sepultura, corrupção, e ressuscitará em incorrupção. O corpo glorificado, como o de Cristo, é o que você tem para pensar, você tem tanta coisa boa para pensar, e assim se livrar de uma depressão, de viver decepcionado por causa do que houve. Ora, faça o seguinte: ouça somente aquilo que aumenta a sua fé, que te dá paz no espírito. Faça isso. Sim, meus ouvidos é para ouvir o que o Espírito diz à igreja, ou às igrejas, tratando-se de congregações. Mas está escrito, olha, uma coisa tão boa para se preocupar, isto é, para pensar de noite até adormecer. Mas nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Ora, essa é a Bíblia que o irmão Branham creu e pregou. É a Bíblia do irmão Branham. Ele disse que fez igualzinho a Paulo. Paulo disse essas palavras aqui, que ressoam até hoje nos corações dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, que transformará esse corpo que sente dor, que cansa, que envelhece, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O profeta diz: como Deus pode dar poder para a igreja? Ela não sabe o que faz com o poder. Individualizando, como Deus pode te dar poder de sujeitar as coisas? O que você vai fazer com esse poder? Sem esse poder, você consegue maldizer, amaldiçoar, censurar, julgar, e pensar e ouvir de cá, ouvir dali, ouvir. E você fica então o quê? Com a sua fé aguçada? Não. Olhe para Cristo, olhando sempre para Jesus. Porque você terá assim eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas, todas as tentações, todas as diversidades. E é por isso que esse corpo é poderoso, não sujeito às enfermidades, nem à fraqueza. Por que temer? Levanta a cabeça, olhando sempre para Jesus. Não olhe para mim. Não olhe para ninguém. Ouça a voz de Deus, o Espírito Santo. Veja,
um corpo poderoso, não sujeito às enfermidades nem à fraqueza. 1 Coríntios 15, 43. Semeie-se esse corpo em ignomínia. Eu tenho dificuldade para falar certas palavras. Em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeie-se um corpo cansado, ressuscitará em glória. Semeie-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Não é o que o irmão Brana acaba de dizer na mensagem Veio Adentro? Um corpo espiritual, não natural, mas sobrenatural, não limitado pelas leis da natureza, sujeito ao espaço, à matéria, à luz. É falando de coisas sobrenaturais, falando de coisas que satisfazem a sua alma. Selecione seu alimento. Eles estão falando isso para sustentar a imunidade alta. Você seleciona a sua alimentação, toma água, descansa, hora de dormir, dormir, hora de trabalhar, trabalhar. E cada hora, sendo sempre bem aproveitados, orando em espírito, todo o tempo, em súplica no espírito. Não só por você, nem sua família, mas por toda a igreja do Senhor na terra. Você é mais do que esse corpo físico, se é bonito, se é feio, se é disforme, informe, e se é, seja de que jeito for, seja qual seja a sua cor, a sua condição social, financeira, você tem uma alma. Essa alma vale mais do que o mundo todo. Portanto, você valoriza essa alma, selecionando o que você escuta. O que a gente escuta aumenta ou diminui a fé. Aumenta quer dizer, confirma. Confirma a fé que você tem no seu coração. E Jesus disse, Ele escolheu o grãozinho de semente menor que existe. Semente de mostarda, pequenininho. Você remove montanhas. Ora, o que é isso? Uma mulher disse, que ela leu isto e saiu na janela no outro dia, porque ela tinha uma montanha na porta da sua sede de fazenda. Era um morro ali. E ela orou e mandou o monte sair. No outro dia cedo ela abriu a janela, o monte estava lá. Ela disse, eu sabia que ele não ia sair. Mas não é isso. Há tanta coisa que se torna um monte, uma montanha na sua frente. Você remove montanhas. Às vezes a esposa vira uma montanha na frente do marido. O marido vive uma montanha para a esposa, o pai para o filho para o pai.
às vezes é a montanha da enfermidade. E por isso então você vai ouvir só, faz esse propósito, só vou ouvir o que me edifica, só vou falar o que me edifica. Amém? São Lucas 24, 31. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Sim, agora ele estava ressurreto. Você entende que eles, nesse corpo, viram Jesus ressuscitado, como a primícia dos que dormem. E Paulo disse que como ele é, nós o veremos. Só que os discípulos, na ocasião, viram-no em corpos terrenos, morreram depois. Mas quando nós contemplarmos a Jesus, lá nas nuvens, quando ele virá ao encontro da sua noiva, da sua esposa, nós não morreremos mais. É corpo igual ao dele. É Filipenses 3, verso 20. Em São João capítulo 20, verso 19, está escrito: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, tudo fechado, onde os discípulos estavam com medo dos judeus, se tinham juntado. Aí então, o que acontece? Mesmo com medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Isso é que Jesus te diz agora: paz seja contigo. Você precisa de uma mensagem que te dá paz, que te dá amor, que te dá a estatura do varão perfeito. Aleluia. Samuel viu, aliás, Saul viu Samuel. Daqui, Samuel de lá. É a Bíblia. Não me pergunte mais do que está escrito. Aquela feiticeira trouxe Samuel. E Saul reconheceu. Que coisa linda, não é? Para se pensar, para se gloriar, para meditar. Ora, Saul, ver Samuel para receber uma sentença, a confirmação de uma sentença. A irmã Hope, depois de morta, irmão Brana a chamou. E ela veio. Ela veio. E ela disse: não, querido, você prega isto, mas você não sabe o que isto significa. É muito mais do que você prega. Eu não quero voltar. Deu um tapinha nele assim e desapareceu.
Agora nós cremos nisto. E nós vamos pensar o seguinte: já pensou a hora de contemplar o corpo de Jesus? Jesus glorificado? A gente fica pequeno, indigno, é por causa do corpo. Se não fosse esse corpo, nós não nos sentiríamos indignos, incapazes. Isto é uma montanha, mas a pequena fé remove a montanha. Semeia esse corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15, 44. Isto quer dizer um corpo capaz de comer e beber. É glorioso. É bom você ouvir isto. Isto te faz bem. Isso te dá saúde. Saúde no espírito, saúde na mente. Aleluia. Um corpo capaz de comer e beber. São Lucas 14, verso 15. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Jesus disse: quem vai se escandalizar com isto? Em São Lucas 22, verso 16, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. É a ceia. E tomando o cálice em conjunto na sua igreja, e tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Para que comais, verso 30, Lucas 22, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Que beleza! O que foi prometido para os seus discípulos é prometido para toda a igreja do Senhor Jesus. É melhor, então, ouvir isto, não é? É melhor pensar nisto. Aquela mesa, diz o profeta, de milhares e milhares de quilômetros, e ali tem uma cadeira para você. Você, que às vezes é esquecido do mundo, que vive com dificuldades, é desprezado. Outros que são julgados, amaldiçoados, censurados. Naquela hora ali, há uma cadeira para cada um. E haverá muito choro, lágrimas,
mas de alegria, de satisfação, lágrimas de vitória. Então ele vem com seu manto, enxugando as suas lágrimas, como ele está agora, enxugando as suas lágrimas, abrindo um horizonte diferente para você, palavras que edificam. Deixa o mundo, vira as costas para o mundo, Abraão. E Abraão fez aquilo, virou as costas para a própria família, seus pais. O profeta disse que isso era porque, se ele ficasse lá, a sua fé ficaria no mesmo nível da fé que eles tinham. Ele saiu, virou as costas e só havia a voz de Deus. Mais nada. Que coisa. Ele não titubeou na chamada, na posição, na tomada de posição, nem um minuto sequer, quando Deus falou com ele para sair. Você também não vacila. Você não vacilou. Ele te chamou e você não vacilou e foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é este: o Espírito Santo não gosta de ouvir a amargura, porque ele não tem fel. O Espírito Santo não gosta de ouvir contendas. Não. O Espírito Santo não tem fel. Se é santo, ele não vai responder pelos atos dos outros. Ele não tem fel. Não tente misturar o Espírito Santo com coisa amarga, com fel de amargura. Mas sim com boas palavras, são resultados de bons pensamentos. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse. Atos 10, verso 40, 41 diz: não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Que maravilha! Isso é bom, isso é melhor do que qualquer coisa que possa se pensar que é bom. Estamos nos aconchegando nesta hora com a voz do profeta, com a voz de Jesus, com a voz da Bíblia Sagrada, com a mensagem. Seu travesseiro, reclina, deita em paz, ore, encomende a sua noite, de seus filhos, de sua casa,
e diga: em paz me deito e durmo, porque só Tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Aleluia. Amém. Quando os crentes receberem seu novo corpo, se revestirão da imortalidade. Isso é com São Paulo, 1 Coríntios 15, 53. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Isso dá para dormir tranquilo, descansado. Aleluia. Põe a mão sobre seus filhos, sobre a criança. Às vezes ela está com febre, estava com febre. Põe a mão na cabeça do seu marido, de sua esposa, e abençoe a sua casa. Abençoe, e nada poderá lhe perturbar nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Deus nos abençoou, Deus nos curou, Deus nos deu paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Amém. Bom, irmãos, essa mensagem, esse estudo quase interminável, a gente faz na sexta-feira à noite e às 8 horas da manhã passa ele dos corpos. E conversando assim, normalmente, e Deus tem feito o que Ele quer fazer através disso. Não é um movimento. Não é um movimento. Como vocês percebem. É um amadurecimento. Os selos e toda a mensagem do irmão Brana afunila para isso. Corpo espiritual, corpo glorificado. Às 8 horas da manhã, de segunda a sábado, e sexta-feira à noite. O irmão Josué, do Barbinha, ele falava para mim com o olho fechado assim: irmão Joaquim, Deus vai fazer uma obra. Eu sei disso. Deus vai fazer a obra. Fala, irmão Josué vai fazer sim. E está fazendo. No silêncio, na reflexão. Eu tenho... Deus me deu, né, aquele meio que o diabo tentou deturpar, mas não adiantou e não adianta. Um giral para ficar de noite lá. E ali foi que eu não estava pensando nisso, não estava pedindo. Apareceram os três, assim. Eu fiquei tão calmo como eu estou aqui agora. Só falei assim: fala. Mas que eu falei: fala, veio uma flecha aqui. Visita Abraão. E depois ele me mostrou que isso é para o povo.
Foi lá que eu te requeri. Foi lá que eu te requeri. Lá que eu requero meus colegas, meus companheiros. Não é aquele dizer que eu estou lhe fazendo um Pentecostes. Que o senhor foi preocupado buscando interpretação, e buscando visão, buscando nada nisso. Eu estava até cochilando. Assim, o sono, o cochilo, quando a gente está ali, ele é muito sensível. Então, não é mistificar nada, é uma experiência que eu lembro de vocês. Eu lembro de vocês, naquela hora ninguém me deve, ninguém. É como o irmão Brando, se você ficar bêbado, todo mundo. Todo mundo é bom para você. É amigo, ninguém me deve nada. Eu não devo nada para ninguém. Amém. Fica bêbado. Não, pastor, é o senhor, não é o senhor, não. Eu já falei. Deus continue com a sua mão sobre nós, como tem sido perceptivo até aqui. Pastor Adalto me deu um susto ontem, né? Quando ele não perguntou se eu podia, ele me determinou a vos falar neste último período. Mas o susto maior que eu tomei é que eu só tinha e só tenho uma opção para usar nesta tarde. Pastor Ivaldo disse que teria umas 5 opções para falar, mas eu só vi uma opção para mim falar. Mas o susto foi maior ainda quando o pastor Adil subiu na plataforma e disse que ele estaria usando a mensagem a obra-prima de Deus identificada. E a única opção que eu tenho é a obra-prima. Eu me lembro do tempo de crianças, éramos 4 numa casa, e isso às vezes acontece depois de adulto também, não é? Principalmente quando a minha mãe fazia geleia. Ela tirava a porção que seria armazenada para o nosso uso posterior e a gente fazia uma roda no tacho para rapar o que sobrou no tacho. E às vezes a gente faz isso ainda hoje, não é? Um requeijão não é muito indicado, mas também não é uso, não é? É esporádico. Então eu creio assim que o pastor Adil não limpou o poço. Deixou alguma coisinha, alguma migalha, não é? Mas eu fiquei mais feliz quando ele disse que esta mensagem que ele usou ontem foi pregada no dia 5 de dezembro de 1964, em um banquete internacional do companheirismo dos homens
de negócio do Evangelho completo, o Evangelho pleno. E eu olhei na minha mensagem, 5 de julho de 1964, Tabernáculo Brana, Jeffersonville, Indiana. Eu suspirei mais à vontade a partir de quando eu vi que eram datas diferentes. Mas mesmo que não fosse datas diferentes, eu continuo dizendo, a mensagem é uma fonte inesgotável. O profeta, o irmão Brana, usou a mesma escritura em datas diferentes, e eu gostaria de ler. Ele leu todo o capítulo, o profeta, mas eu gostaria de ler apenas 2 versículos do capítulo 53 de Isaías. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Querido Deus, nós sabemos que o Senhor nunca trabalhou pensando em beleza. O Senhor sempre trabalhou pensando em perfeição. O Senhor sempre trabalhou pensando em qualidade, não em quantidade. E isto é um consolo, é um conforto para nós, quando lembramos que o Senhor gostou das coisas mais simples e humildes da terra. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço agora, ó Pai, quando os meus pés estão doendo, quando eu estou nervoso, eu te peço que o Senhor me ajude para que as pessoas possam serem ajudadas. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, é que te suplicamos. Amém. Deus abençoe, podeis assentar. Quero cumprimentar nossos colegas que estão participando da mesa virtual. Quero cumprimentar nossos pastores que gostariam tanto de estar nesse encontro. A gente esquece que o povo não está aqui. E quando a gente olha e vê os bancos como estão aqui agora, apenas 3 pessoas eu estou vendo no auditório, a gente assusta porque o ambiente que a gente está sentindo aqui é como se estivesse aqui cerca de 400 obreiros assentados com a oportunidade de participarem, mas o meio pelo qual nós estamos tendo esta mesa virtual tem suas limitações. E nós não temos toda a liberdade, mas o Espírito tem tido a liberdade e a autoridade para que nós que estamos aqui irmos embora e dizermos assim, não faltou nada. E tenho certeza também que aqueles
que tem participado deste encontro num bom espírito, no espírito correto da mensagem, ao terminarmos no domingo de manhã, vão dizer a mesma coisa: não faltou nada. Amém. Irmãos, nós vamos usar esta mensagem que eu havia determinado que eu trabalharia usando ela nesta tarde. A obra-prima. Nós vamos começar no parágrafo 33, talvez a gente não cite porque esquece, mas vamos começar com o parágrafo 33. Na obra-prima que Miguel Ângelo fez, isto lhe custou alguma coisa para fazer aquilo. Quando você vê algo pronto, você às vezes não imagina o que custou aquilo. Eu vejo esse púlpito, eu me lembro do irmão Ângelo. Eu às vezes esqueço o nome, mas agora me veio o nome, não é? O último trabalho, eu fiquei sabendo que ele disse: vou terminar para depois buscar recursos médicos. Mas está muito bem esse púlpito, muito bonito. Mas isso custou mente, pensar assim, assim, não, será assim. Tudo quanto foi construído teve um custo. Eu fico pensando, às vezes, nós estamos num companheirismo. E eu me lembro do primeiro encontro de pastores que nós tivemos, quando vieram para esse encontro o pastor Bonifácio de Fazenda Nova, pastor José Alves de Cachoeira, de Goiás, pastor Francisco Rodrigues de Melo, de Varjão, e alguns outros pastores que a gente não tinha muita identificação com eles, e se assentaram ali do lado direito, no tabernáculo da Avenida Goiás, e ali nós tivemos o nosso primeiro encontro, que parece que durou um dia. Agora, hoje nós temos um plenário com cerca de 400 que fazem parte. Irmãos, isso não caiu dos céus como a chuva cai sobre nosso telhado. Isso custou não um preço financeiro, é claro que tem uma parcela disto, mas isto custou um preço de dedicação. Mas antes disto, uma coisa mais importante, sabe o que foi? Predestinação. Se não houvesse uma predestinação, nós não teríamos o que temos. Vamos em frente. Aquilo, ele era um grande homem, e isto lhe custou grande parte de sua vida.
porque ele ficou muitos anos esculpindo. Eu vim para comunhão com Deus aos 16 anos. Hoje eu estou com mais de 68 anos. E esse tempo, dos 16 aos 68, foi o tempo mais glorioso da minha vida. Porque Deus me tem dado a graça de viver neste mundo na condição de um representante de Deus aqui na terra. E o mesmo cada irmão, cada pastor, cada irmã que está aí, quem sabe doente, quem sabe carregando problemas de família, como filhos e netos e tudo mais, mas você pode dizer a mesma coisa: eu estou vivendo aqui representando a Cristo. E esta é a coisa mais gloriosa que um ser humano pode fazer aqui na terra, é representar a Cristo. Ser um diácono é muito bom, mas tem que ser antes um representante de Cristo. Ser um pastor, status e coisa, é muito bom, mas ser antes um representante. E o profeta nos colocou na posição de embaixadores. Simplesmente tomou uma pedra de mármore e seguiu esculpindo-a. Eu penso que ele deitava, fechava os olhos, mas aquela pedra estava diante dele. Você vai ao seu trabalho, você vai à sua cama para o seu descanso, mas tem uma coisa que não sai da sua mente: arrebatamento, transformação, corpo glorificado. E para ver somente o homem, o escultor, ele mesmo, ele tem em sua mente o que ele está tentando fazer. Ele é ele. Você pode chegar para ele e dizer: para que você está cortando esta pedra desta forma? Pastor Ivaldo falou daquela irmã que depois de receber a cura e retornar para a comunhão e trazer com ela marido e mãe e outros familiares, Deus cortou ela. E o profeta ficou um tanto insatisfeito com aquilo. Mas o profeta não sabia por que é que Deus havia cortado ela naquela hora, tirado ela, para ser mais claro. Mas Deus sabia o que ele estava fazendo. E Miguel Ângelo, ele sabia o que é que ele estava fazendo. Agora, eu quero dizer aqui uma coisa. Para ele construir aquela imagem, ele não teve que acrescentar nada a ela. Ele só teve que tirar da pedra, tirar o excesso, tirar a sobra. E para nós chegarmos à perfeição, nós não temos que acrescentar nada. Deus tem que tirar de nós. Ouvimos o pastor Ivaldo falando agora há pouco. Irmão Brana dizia: eu tenho muito de Brana.
nós temos muito de humanitismo. Tem muita coisa que tem que ser tirada. Para que está, ou digo, para quem está de fora, que não conhece o que está dentro do coração, é loucura. Mas para o homem, o escultor, ele mesmo, ela tem ou ele, né, tem uma visão na sua mente do que ele está tentando fazer. E ele está tentando reproduzir o que ele tem em sua mente na forma de que um monumento. E esta é a razão pela qual ele está cavando isto das pedras. E para fazer isto, você tem que começar bem do princípio. E você tem que seguir os exemplos. Vê? Você não pode ter um pedacinho para começar. Nós faremos isto desta maneira. Não, eu não creio. Não, ele tem que ter um modelo exato. E em sua mente, ele tem em sua mente, ele tem aquele modelo. E ele não pode variar aquele modelo. Agora, em ordem para fazer isto, ele teve que desenhar em sua mente, porque não temos nenhuma fotografia verdadeira de Moisés, mas ele tinha na sua mente. Mas ele teve que ter um quadro mental na sua cabeça de como Moisés era exatamente. Vamos seguir. O poço ainda tem água. Aleluia. Mais na frente eu quero falar alguma coisa detalhando sobre aquela estátua. Mais na frente, Moisés. Mas foi bom. Para mim, a fenda que fez aquilo ser a obra-prima. Agora, talvez para a mente que pode pensar diferente, você pensa que aquela fenda no joelho dele, não é, estragou. Não para mim, isto fez o que aquilo era. Agora, Miguel Ângelo não sabia que um profeta ia tomar aquela estátua e ia fazer uma aplicação perfeita dela na obra de Deus na terra. Não para mim, está tudo bem, isto fez o que aquilo era, isto, porque após tantos anos de trabalhos cuidadosos, labutas, inspiração e tudo mais para fazer aquilo, foi provado que sua labuta não foi em vão. Aquilo estava perfeito e foi para isso que ele pegou o seu martelo e gritou: fala! Ela não falou, mas ele ficou tão impressionado com a perfeição daquilo que ele recebeu aquela inspiração de bater com o martelo e dizer: fala. Ela ficou muda. Ela não falou e nem vai falar.
Agora observe, então esta obra-prima, eu estou no 55. Quando Satanás apanhou o enganador, rompeu através das paredes, e ele estragou esta obra-prima. Ele está falando aqui do Éden. Satanás foi lá e estragou a obra-prima, porque esta foi a maneira pela qual ele o fez. O quê? Como ele fez isto? Eu entrarei mais detalhes sobre isto. Como ele fez? Esta obra-prima estava cercada pela palavra. A palavra de Deus. E a obra-prima era a mesma, a família. Foi fortificada através da palavra, mas a parte rompida que foi quebrada do original foi além daquela parede e deu a Satanás. A obra-prima foi além da palavra, foi além do que estava escrito, foi além do que o profeta falou, ou interpretou de uma forma, de acordo com a sua própria mente, aquilo que o profeta falou. Uma chance para arruinar aquilo. Agora, como você sabe o que creio destas coisas, então não terei que dizê-las. Mas a obra-prima de Deus foi quebrada. Mas Deus não desistiu. Por quê? Ele não desiste daquilo que ele planeja. Não. No parágrafo 59. Então ele começa agora, tomando o homem de seus pactos. O pastor Adil falou sobre isso ontem. De dizerem que, se você quiser, se ele começou com um homem chamado Abraão, e deu a Abraão um pacto incondicionalmente. Cada vez que ele começa uma obra-prima, Satanás o apanha. Irmãos, o lugar onde Satanás mais trabalha é exatamente o lugar onde Deus tem abençoado mais. O lugar onde Satanás mais oprime e tenta é exatamente onde Deus tem abençoado mais. Irmãos, não tem como não lembrar da irmã Corina. Joaquim, menino não joga pedra em árvore que não tem frutas. Cotinha, né? No parágrafo 61. Agora observe, toda obra-prima é colocada no fundamento da estátua. A estátua de Moisés, feita por Miguel Ângelo, está num pedaço de mármore de 3 ou 4 pés. Vamos lá, irmão Oséias. Olha lá, debaixo dos pés de Moisés tem uma base, tem um fundamento. E a obra-prima que Deus está levantando agora, veja aqui o que o profeta diz. Isto tem uma base. Então Deus, na preparação desta obra-prima, que é a sua noiva, ele coloca isto no fundamento dos patriarcas. Aleluia! E o fundamento dos patriarcas
Quem são eles? O primeiro foi Abraão, então Isaque, então Jacó, depois José. Os quatro esquinas. Agora, Abraão foi o fundamento da fé. Digamos que isso teve 4 fundamentos. O fundamento da fé foi Abraão. O fundamento do amor foi Isaque. O fundamento da graça foi José. Jacó. Obrigado. A graça de Deus para com Jacó. Qualquer um sabe disto, mas em José havia perfeição. Foi ali que ele pôde estabelecer o monumento. O monumento de Deus no Velho Testamento foi estabelecido ali. Aí vamos seguindo, no parágrafo 63. Abraão tipificou a Cristo, naturalmente. O mesmo foi Isaque, em amor. Abraão o fez em fé, Isaque o fez em amor. Jacó o fez em graça, porque Jacó significa enganador, mas eu acrescento que Israel significa príncipe com Deus. E isto é o que ele era, mas a graça de Deus estava com ele. Mas quando chegou José, não há nada contra ele, mas não existe homem perfeito, não existiu homem perfeito, não existirá homem perfeito. Ele teve que provocar um arranhão nele, um arranhãozinho, pois a base também deve ser uma obra-prima. Quando ele disse para seu pai, o profeta, diga a Faraó que o teu povo são criadores de gado e não pastores. Ali estava o arranhão. Mas, irmãos, nós não vivemos sem a graça, o favor imerecido, sem a graça, sem o favor imerecido, sem a soberania. Quem é o pastor que poderia ministrar se não houvesse soberania para ele? Famílias, problemas e problemas. Quem é que não depende da soberania? Se pegarmos a mensagem ao pé da letra, vamos todos voltar para o banco. Mas a soberania está em Hebreus capítulo 5. Um homem rodeado de fraquezas, para que ele possa. Pastor Ivaldo falou uma coisa, não ficou bem expressada aqui no púlpito, mas com a permissão, eu peço licença a ele. Ele disse: o que ele passou foi uma lição para que quando ele deparar um irmão, uma irmã na situação idêntica dele, ele lembrar o que ele passou, o que ele sofreu. E assim, se Deus tivesse deixado a vontade dos anjos descerem e pregarem o Evangelho, ao invés de homens rodeados de fraquezas, onde estaria eu? Onde estaríamos nós?
Mas quando o velho profeta chegou diante de Faraó, ele diz: teus servos são pastores. Aleluia! E então aquilo raspou isto, vê? Por isso é que isso ainda continua a ser uma obra-prima. No parágrafo 67, finalmente, como ele começou lá atrás, nos dias de Moisés, e veio através dos profetas, para cada um, isto finalmente construindo um corpo, se aproximando o tempo todo, sempre se aproximando. E o maior de todos eles era João. Palavras de Jesus. Assim diz a Bíblia. Jesus disse isso. Mas não há homem algum nascido de mulher tão grande como João Batista. Mas foi ele quem pôde introduzir a palavra. E então vem finalmente o grande cabeça, a cabeça de tudo isto. O restante do corpo simplesmente falou disto. O parágrafo 70. Todos os profetas tiveram falhas graves, leves. Todos um destino. Mas aqui por último, vindo através daquilo, finalmente veio a obra-prima, a perfeita, Jesus, não é? Nenhuma falha nele, de maneira alguma, tão perfeito, refletindo o construtor em si mesmo. Deus e Cristo era um, de tal forma que ele até colocou o seu Espírito nele. E então, a própria imagem e o construtor se tornaram um. Deus e seu trabalho de escultura, a sua obra-prima, onde Moisés estava no trabalho de San Ângelo, ou melhor, Miguel Ângelo, era uma obra de escultura que estava morta. Miguel Ângelo não pôde entrar nela. E gritou com ela: fala, Moisés. Moisés ficou calado. Mas esse grande escultor fez com que a sementinha de Deus entrasse no ventre de Maria. E ela cresceu e tomou forma. E Maria teve todos os sintomas de uma gestação. Mas quando ele nasceu, o escultor entrou dentro dele. Aleluia. E aí o escultor saiu andando através da sua imagem. A imagem ia levando o escultor. Agora isso é muito forte para nós, porque você também é a imagem. E você leva o escultor dentro de você. Ele não tem outro meio para ele andar a não ser você. Você lá da roça, você lá do prédio mais caro do Brasil ou de outro país, você lá da África, morando em casas muito pobres, muito difíceis, mas o seu escultor,
o escultor está aí dentro de você. E de vez em quando ele fala através de você. Aleluia, de vez em quando ele levanta alguém caído através de você. Ele não tem outros pés, ele não tem outras mãos, ele não tem outra boca. É a sua. Aleluia. Glória a Deus. O 72, você diz, é isto assim? São Mateus, ou digo São Marcos, capítulo 9, verso 7. Nos encontramos sob o monte da transfiguração, quando ali estava Moisés, a lei, e ali estava Elias, os profetas. Deus de os patriarcas, os pais, a lei, os profetas e todos eles ali de pé, porque Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Nós ouvimos uma voz descendo da nuvem e dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. E se eles iam ouvir, ele tinha que falar. Isso foi há alguns dias antes dele ser ferido. Este é meu filho, ao qual tenho o prazer de habitar. Eu o moldei. Estive por 4.000 anos para poder trazer isto. E agora ele é tão perfeito que eu tenho que feri-lo, para que então ele possa falar. A ele ouvi. Ele é perfeito. Ele é a obra-prima e ele está falando conosco. Vamos mudar de assunto, mas tirando água do mesmo poço. No parágrafo 103, no parágrafo 103, o profeta, o irmão Brana, diz: Kimberley, África do Sul. Certa vez eu estava lá vendo uns diamantes, como eram tirados do chão. E eu os vi ali em cima como o superintendente da fábrica ou da mina era um dos meus oficiais da fila de oração. E eu vi montes de diamantes que valem dezenas de milhares de dólares. A coisa mais cara que existe no mundo é diamante, apesar de que a Bíblia não faz ênfase sobre os diamantes, faz ênfase sobre o ouro em muitas referências. Mas o diamante é a coisa mais cara, é a coisa mais rara. Se você pegar um diamante, que você pega ele aqui, ó, e fecha aqui, ó, e ninguém vê, se ele for de boa qualidade, você pode vender esse diamante por vários mil reais. Depende da qualidade. Existe diamante que é tão ruim que ele é considerado como indústria. É vendido para ser transformado em ferramentas, não para ser colocado em anéis, mas ferramentas, porque existem determinadas ferramentas que só pode ser feita com um diamante. Outro material não pode responder à eficiência do diamante. Mas o nosso foco não é isso. Vamos lá. E ele disse:
Mas eles não brilham nem mesmo debaixo da luz. E eu disse para o superintendente da mina, eu disse, por que não brilham? Ele disse, senhor, eles não foram lapidados. Lapidados. O que é lapidar? O lapidário pega uma pedra, ele primeiro estuda ela. Ele é como um engenheiro. E às vezes o garimpeiro não dá o valor que ela tem, mas aquele lapidário olha ela e diz, eu vou fazer 3 brilhantes com esta pedra. Eu estou falando isso com a experiência que eu vi no irmão Xavier. Saudosa memória, irmão Xavier. Muito conhecido aqui na igreja de Goiânia. Era lá da região nossa. Aí o que ele vai fazer? Ele vai cortar aquela pedra. Ele não vai colocar na pedra. Ele vai tirar da pedra. Dividiu ela. E agora ele vai lapidar ela. O que é a lapidação? É uma máquina onde o diamante é preso e um disco em uma altíssima rotação vai trabalhar tirando o excesso. Tira um pouco dali, tira outro pouco dali. Voltamos a falar que nós, todo o povo que creu na mensagem, está crendo na mensagem. Você que está ouvindo pela primeira vez, está vindo, você não vai ter que acrescentar nada, vai ter que tirar coisas. Pastores, nós temos que tirarmos de nós algumas coisas que está atrapalhando. Irmão, você tem que tirar alguma coisa, porque está te atrapalhando. Mas aqui uma coisa importante. Pedaços daquela pedra, daquele diamante, hoje não se usa mais. Mas era colocado na agulha da radiola. A agulha da radiola dos anos 60, dos anos 50, era uma minúscula pedrinha de diamante. E agora isso aí entra um ministério. Porque você pegava o disco de vinil, tem gente que nunca viu. E nem vai ver. Você não sabe o que está naquele disco. Aquele disco é um mistério. Irmãos, a mensagem, a Bíblia, é um mistério. As pessoas estão aí com a Bíblia na mão, caminhando para o inferno. Porque a Bíblia é um mistério. Aí o que aquela minúscula pedrinha de diamante faz? Ela transforma aquela ranhura do disco de vinil em uma voz. Aí então nós sabemos o que é que está naquela caixa de mistério. Olha lá, ó. Você não vê aquela coisa zigue-zague, mas aquele zigue-zague, lá está a agulha da radiola, transformando aquilo em uma mensagem que o povo alegra, que o povo pula. Agora, irmão, pastores, aleluia! Você
foi tirado de algum lugar e foi colocado na posição de ensinador, revelador da Bíblia. Do disco. O disco, a agulha revela o que está no disco. Mas o homem, o pastor, o obreiro, ele pega a mensagem do profeta. O profeta fez isso por nós. E nós transferimos isso para o povo, numa linguagem que o povo entende. Agora, hoje nós ouvimos de manhã, no programa, algo muito pesado. Eu já perdi no mato. A gente fica em aflição. Então, você ser um condutor, você conduzir alguém, pastor Joaquim Gonçalves sempre lembra de um episódio. Por volta de 10 horas da noite, uma noite escura, que não se via nada. Você ligava um cilibrim, parece que a lâmpada do cilibrim estava queimada, porque a luz do cilibrim não reflete na água, só reflete na vegetação, ou se tiver algum corpo sólido muito grande. Mas Deus sempre tem uma via de escape. Durante todo o tempo que a gente descia, estava relampeando. E quando relampeava, o irmão Jura via a margem direita do rio e a margem esquerda, e ele direcionava o barco. E eu confundi a constelação do Cruzeiro do Sul com uma outra constelação que parece com o Cruzeiro do Sul. E mandei o irmão Jura virar o barco rio acima. Voltando. E andamos cerca de meia hora, talvez menos, talvez mais. Eu era o condutor daquele barco naquela hora. O irmão Jura estava me obedecendo. Eu estava com a família, hein? Estávamos em várias pessoas, inclusive o pastor Joaquim Gonçalves, a irmã Janaína, o irmão Caleb, várias pessoas. De repente nós avistamos uma luz que não existe do lado direito do rio. Aliás, do lado esquerdo. Não existe. Nas cangas. Aí, mas essa coisa nova, irmãos, conduzir almas. A minha palavra diante da igreja pode estragar, pode transtornar a mente de todo o grupo. Agora, irmãos, eu fico preocupado com tantos sites que temos hoje no país. E alguns sites não faz nada mais do que dar uma orientação errada. Confundir, né? Mas, irmãos, gente, não tem essa iluminação do lado esquerdo do rio. Quem é sincero, quem é honesto, chega a hora do Urim e Tumim não brilhar. Eu disse, nós estamos errados. Os colegas chegaram à conclusão, aqui é as cangas. Viramos o barco e descemos, porque dentro do rio, à noite, você não sabe se você está indo a favor ou contra
a correnteza da água, porque o Araguaia é muito calmo, não tem correntezas fortes. Olha, pastores, você pode virar o barco ainda e pegar o rumo certo. Irmão que está me ouvindo, você pode virar o barco e pegar a direção certa. E aí nós viramos o barco e nós viajamos e viajamos e viajamos. E quando foi por volta das 23 horas, nós atracamos lá no Recanto da Fé. Vire o barco, irmão. Vire o barco, pastor. Você tem almas nas mãos. Você tem a sua alma na sua mão. Até 1h30? Não, até 1. Então já foi. Não, mas pode passar. Eu só pensei que ia sobrar tempo. Eu quero ler uma escritura que não é muito conhecida, mas eu vou ler. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. Você está com a sua Bíblia aí? Vire a sua página para a direita. Vire a sua página para a direita, não para a esquerda. Você está aí no seu lar? Você está aí através da mesa virtual? Vira direita, como é que é assim? Vire para a direita. Aí você vai ver aos Efésios, capítulo 4. Aí você segue e vai lá no versículo 11. E ele deu uns para apóstolos. Bom, se não tem apóstolos, então não poderia ter esse versículo mais. E outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para aperfeiçoamento. Para que isso? Para que isso serve? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos. Irmãos, o poço ainda tem água. Eu não dou conta de secar ele. Não dou conta de tirar a água dele. Mas eu quero terminar dizendo isto aqui. Ele começou a obra-prima lá no Pentecostes. E a obra-prima lá no dia de Pentecostes foi uma maravilha. Mas ela caiu em Niceia, como Eva caiu. Mas ela começou a levantar com Lutero.
E Lutero pensou que tinha tudo. Mas quando Lutero estava sendo esquecido, Deus levantou Wesley. Quando os wesleyanos descambaram, Deus levantou os pentecostais, que não é uma era distinta, é o resultado, é um intermediário. E os pentecostais foram autênticos. Os pentecostais, eles fizeram um movimento, não só no Brasil, mas em muitos outros países, mas especialmente no Brasil. Mas todo o trabalho de Deus, o diabo está presente. E o diabo conseguiu dar uma rasteira nos pentecostais. E ele pensou, agora sim, eu derrubei. Mas Deus colocou aquele batistazinho lá de 17 anos, que não concordava com tudo da Igreja Batista, e que ele parecia um louco, parecia um débil mental. Mas veja bem, ele tinha visões. E quando ele contava as visões para o reverendo David, ele dizia, Billy, você, com essa educação sua, ir orar para reis e monarcas? Billy, tira isso da cabeça, Billy! Mas, irmãos, o que Miguel Ângelo projetou, ele fez. Ele era um homem. E o que Deus projetou, ele não vai fazer? Agora, está nas mãos nossa, agora. Agora é eu, é você. É você que vai pegar esta mensagem, esta Bíblia, e colocar ela na alma de cada eleito. Deus continue vos abençoando.